Olá, você que é CEO de transportadora, diretor de transportadora, está estressado, hoje o assunto é para você. Aquela correria da logística, ela realmente afeta nossas vidas e nossa mente, né? Então, hoje nós vamos falar um assunto muito bacana, que é sobre meditação, sobre Hatha Yoga. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no sininho e dê o seu joinha logo de início. Obrigado pela presença. E hoje eu estou com uma pessoa aqui extremamente competente nesse assunto de meditação, yoga, Hatha Yoga, que é a Magali Nogueira. Obrigado, Magali, pela presença. Obrigada, Jefferson, por estar aqui. É uma honra. Muito bacana você estar aqui. E a gente, assim, né? A gente lidar com logística, né, o dia inteiro, é uma correria e pressão para entrega, pressão para receber mercadoria, e motorista, e trânsito, e né, tudo que acontece na rua. Isso tudo afeta a mente das pessoas, principalmente dos coordenadores ali e também das pessoas que estão na operação de uma transportadora, né? E essa foi uma ideia incrível da gente trazer aqui uma especialista nessa área para falar um pouquinho sobre isso. Sobrecarga enorme, né? A área que você acabou de citar, ela tem uma pressão bastante grande. Lógico que não é o perfil só dessa área, né? Mas hoje, com tudo muito rápido, né? A inteligência artificial está aí, como você mesmo citou, e ela acaba exigindo mais rapidez da gente, a gente acaba fomentando isso, e realmente a sobrecarga mental e física é muito grande. E é muito interessante, porque muita gente, Magali, não conhece exatamente o que é meditar, como é que medita, né? O que é yoga, qual a diferença entre meditação e yoga. Você pode explicar um pouquinho esse assunto iniciante mesmo, só para o pessoal saber como é que funciona? Então, o yoga ele tem várias vertentes, né? Não vou aprofundar aqui, que não é o caso, mas a Hatha Yoga, que é onde eu sou mais atuante, ela tem três situações diferentes dentro da mesma aula. Então, seria a meditação, seria os asanas, que são as posturas, que vocês veem muito isso em qualquer lugar, enfim, e são as pranayamas, que são as respirações, tipo de respiração. Muito usada em áreas de psicologia, muito usada em várias áreas. Então, basicamente, são essas três. Como a gente está falando principalmente para iniciante, eu sugiro que você não sente e vou querer meditar. Primeiro, que você não sabe o que é meditar, né? E segundo, que a gente não está com a mente susceptível para ter esses bons resultados, frutos, assim como não tem físico. Então, assim, você quer sentar ali, quer 10, 15 minutos, você não consegue, porque dói a coluna, dói o pé, dói a cabeça, você não consegue alinhar as costas. É que nem andar de bicicleta. Você não sabe, você tem dificuldade ali, tem que ir devagarinho até aprender. Isso. Algumas pessoas, o que não é uma crítica, é só uma sugestão, né? Porque, afinal de contas, eu tenho quase 30 anos de aula, que dou aula. Se você iniciar pela parte um pouco, vamos colocar assim, mais material, que seria os asanas, pranayamas, os profissionais, coloquem aspas, tá? Nesse material que eu coloquei, mas é um pouco mais matéria, um pouco mais, vamos dizer assim, que nós dominamos. A mente ela é mais fumaça, né? Ela foge da gente. Então, um segundo momento, a meditação seria bastante interessante. E assim, olhando o mundo corporativo, né, que a gente tem aí toda essa movimentação, como é que a pessoa se inicia nesse processo aí? Aliás, um pouco antes disso, né? É importante? Qual a importância de você separar um tempo para fazer ali um encontro consigo mesmo? Sim. Para dar introdução nisso que você está falando, eu gostaria de separar duas situações. Uma é a mente, outra é a nossa essência, que aí você pode colocar o nome que você quiser. A alma, o espírito, eu não sei. Cada um quer colocar um nome, que seria a nossa, um comando maior. Essas duas têm preferências diferentes. A mente está muito mais ligada com coisas que você quer controlar. E a alma, você não tem controle, né? Porque ela é um aprimoramento do ser humano. A pessoa que é iniciante é justamente isso. Você pode pegar um profissional te auxiliar, você pode entrar num grupo, hoje tem muitas aulas online. O que eu sugiro é que você pegue um profissional que
saiba o que está fazendo, né? Eu sou professora de educação física e me especializei em Hatha Yoga. E é importante a pessoa saber o que está fazendo, porque, infelizmente, eu já vi algumas pessoas terem alguns problemas, né, de quererem fazer sozinhos, por exemplo. Eu tive um aluno que apareceu para mim, uma época, eu dava lá no aeroporto, ele tinha 10 anos que fazia sozinho. Ele pegou um livro, foi lá na Saraiva da Vida, na época tinha, né? Pegou o livro, começou a ler, o que é muito legal, obviamente, e começou a fazer sozinho. Infelizmente, ele teve várias hérnias de disco por causa disso. Então, procure um profissional, pelo menos para iniciar, procure você aprender e respeitar o seu limite. E tenta desvincular um pouco a meditação e o Hatha Yoga daquelas posturas muito complexas, muito complicadas, você colocar o calcanhar na nuca, você levantar voo. Como é que é esse negócio aí? Colocar calcanhar na nuca? Na nuca. Tem gente que consegue? Meu Deus. Tem gente que consegue. Tem alguns professores que eu fico impressionada, parecem profissionais do Cirque du Soleil. Sério? É verdade. Não é meu caso, tá, gente? Mas existem. Você falou uma coisa importante aí, que você tem vários anos de Hatha Yoga, né? Se você puder explicar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre você, como é que você se interessou pela yoga, como é que você entrou nisso e o seu histórico profissional mesmo nessa área. Primeiramente, eu me formei em Ciências Contábeis, particularmente eu gosto bastante também. Ciências Contábeis, tudo a ver com yoga, né? Tudo a ver. Comecei a trabalhar na área, né? Na área empresarial, sempre trabalhei. E eu comecei a ter tendinite. Né? Eu trabalhava muito, 10, 12 horas por dia, sem parar. E aí, na época, ainda tinha muita coisa manual, né? De escrever e tudo mais. Né? Tinha computador, é claro, mas existia muito... Você está denunciando a sua idade aí, né? Já dou aula há 30 anos, então não dá para fugir muito disso. Deu aula há 30 anos. E eu realmente fiquei com tendinite nos 2 braços. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no meu futuro? Né? Eu quero isso no meu futuro. Né? Super nova, e eu ali com 20 anos, com dor, tendinite grave. Né? E eu falei, não, eu quero ter mais qualidade de vida. E aí eu quis começar a ter qualidade de vida para com o outro. Então, eu queria trabalhar com a empresa, porque foi meu foco inicial, trabalhar com empresas com ginástica laboral, e eu acabei indo para o yoga, que é a base da ginástica laboral, que é a base do alongamento. E foi por isso que eu fui. Eu fui querer cuidar das pessoas para que elas não tivessem esses problemas graves, né, que a tendinite ela é forte, né, essas inflamações de forma geral dos membros superiores e pescoço, né, que até hoje o pessoal tem bastante. E eu fui por causa disso. Que bacana. Então são. Aí eu fui fazer educação física, tive a benção de fazer USP, e dentro da USP tem um professor, né, agora tem um outro professor maravilhoso que fazia Hatha Yoga de uma forma muito tradicional e muito séria, e eu tive essa oportunidade de fazer lá dentro. Então, lá na USP, você tinha um professor, né? Quando você fez educação física, tinha um professor excelente de yoga. Permitir, eu posso falar o nome dele? Pode, lógico. Professor Marcos Rojo. Ele é muito conhecido dentro da área de Hatha Yoga. Ele deu vários cursos, várias especialidades, né? E hoje quem está lá é o professor Danilo Forghieri, que é também um amigo meu muito querido, e a gente tem essa formação junto com o professor. Que bacana, né? E realmente, se você pudesse citar os impactos, né, o antes e o depois das pessoas começarem, né? Quanto tempo demora para que a pessoa atinja um primeiro grau e assim por diante? Tá. Eu só quero falar um minutinho antes de entrar nisso, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, o Hatha Yoga, a meditação, é só para as pessoas que usam muito o cérebro. Não existe isso, logicamente, né? Mas as pessoas ficam focando muito dentro de áreas de atuação onde o mental é mais exigido e não só o físico. Então, as empresas que eu atuei, que foram grandes, né, porque contratavam meu trabalho de professor de yoga e professor de ginástica laboral, eu atuei tanto na diretoria, né, como no chão de fábrica. Então, eu trabalhei numa empresa enorme, muito enorme dentro do mercado de, vou falar, sabão, shampoo, essas áreas, e tem um chão de fábrica enorme, né? E a gente teve a oportunidade de implantar, e eram só homens. Só homens que carregavam um saponáceo famoso, carregavam para carregar os caminhões. Isso. Né?
Despachar mercadoria. Isso, despachar a mercadoria. Eles carregavam muito peso, então eles tinham muita tendinite, muita dor na coluna, né? E a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho bem legal com eles. E no início eles achavam estranho, né? Eram só professoras, né? Inclusive, né? Eles ali de coturno, né? Macacão, então foi bem interessante. E eles gostavam muito, iam muito. No começo teve uma resistência, mas depois teve bastante envolvimento deles. E eu dei aula para a diretoria, né? Em outras empresas, né? Que tinham outro foco. Então essa atividade é para os dois. O tempo vai demorar de benefício, vamos colocar assim, que foi o que você colocou, vai depender do tempo que você se dedica, da frequência com que você se dedica a você fazer aquela atividade em si, seja meditação, seja o asana e pranayama, ou seja os três. Uhum. Né? E aí, uma coisa curiosidade, que eu não sei como é que funciona, né? Mas a gente tem a parte física, que você faz as posturas, e a parte mental, que você fica trabalhando a mente ali para permanecer inerte, né? Existe, assim, um efeito? Quais são os principais efeitos que isso acontece, que geram nas pessoas, né? O que isso gera nas pessoas? As pessoas reclamam muito hoje em dia. Hoje não, faz mais ou menos uns 10 anos. Isso está aumentando a quantidade de pessoas que reclamam. É falta de foco. As pessoas reclamam muito. Até hoje, todo mundo acha que tem TDAH, né? Porque todo mundo começa e para. Mas, claro que muita gente tem, não tem um diagnóstico. Mas a questão é que a gente está desfocado. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Tanto e-mail para responder, zap para responder, profissional, muitas vezes pessoal. As pessoas ficam com várias janelinhas abertas. E isso cria uma agitação mental que faz com que você caia muito na qualidade do seu foco. Não só do foco em si, ou seja, o tempo de permanência, como a qualidade que você está ali. Porque se você fica pingando de um lado para o outro, você acaba não sendo 100% em lugar nenhum. Quando você fala pingando, seria atenção ou pensando numa situação, pensa em outra. Isso. Igual você rolar o feed do Instagram, assim, que você fica ali. Isso. Então, sua mente fica pingando entre vários assuntos. Perfeito. Sua colocação, sua analogia foi perfeita. Porque a gente acaba fazendo na vida profissional e pessoal essa postura que a gente está no Insta, né? De ficar... Você não fica, e você não resolve, e você não termina. E aí você vai ver, tem várias janelinhas abertas. Você não terminou de responder o e-mail, o seu chefe te chamou, ele está te esperando para uma reunião. O seu filho, puxa, eu esqueci de dar o dinheiro para a festinha do meu filho, ou então a perua vai buscar, eu preciso marcar o médico, e aí você acaba não conseguindo fechar essas atividades. Então, você tem várias atividades abertas e... Nenhuma fechada. Então, a meditação, a Hatha Yoga vai ajudar você a focar nessa situação e conseguir fechar essas janelinhas? Tanto como a pessoa que pratica, como o empresário, né, ou o encarregado, o gerente, que tem pessoas que estão com esse perfil muito acentuado, ele vai ter grande benefício nesse aspecto. O asana e o pranayama... e a meditação, consequentemente, porque, né, ele faz parte de um contexto, ele faz com que você fique mais presente, mais agora. Porque você não está no agora, né? Você está o tempo todo vendo algo, mas como não está no agora, ele está no futuro, na realidade. Tem gente que vai para o futuro pensando, o que vai acontecer e tal, e tem gente que volta para o passado querendo mudar o que já aconteceu. Tá, e aspas, né? A gente está falando de pessoas ainda saudáveis. Se você for pegar já uma pessoa que já não está tão saudável, que mentalmente ele está muito fora do eixo, ou que fisicamente já tem algum problema, aí essa situação vai se agravar mais ainda, porque ela vai ter outras coisas que ela vai ter que administrar dentro desse monte de janela. Vamos falar rapidamente sobre as posturas, que são os asanas, né? As posturas, eles vão fazer você estar presente. Mas eu sou muito duro. Que é o que o pessoal fala, eu escutei isso 1 milhão de vezes. Que bom. Porque aquele que é muito flexível, que é do Cirque du Soleil, que eu falei há pouco, ele não está ali. Segurar a mente desse aluno, para mim, é muito mais complexo. É muito mais complexo segurar a mente dele, porque, na realidade, as pessoas estão vendo uma estética ali, estão vendo um
uma postura, não uma posição, que são coisas diferentes. Só que a mente dele está onde? O travadão está ali. Ele está tentando colocar o braço no lugar certo, a perna no lugar certo. Ele está tentando se acomodar. Então, o outro não. Ele está pensando no presente, pensando no corpo dele, no momento, nos músculos dele, isso, o que está acontecendo. Momento, na respiração, na acomodação, no conforto, porque a gente busca muito conforto, as pessoas acham que não, mas é um dos pilares, né? É ter o conforto para você ficar ali e se acomodar e permitir que seu corpo fisiologicamente, fisicamente, bioquimicamente se adapte à posição. Então, aí, com as posições, você traz a pessoa de um local, um ponto futuro ou um ponto que ela não está presente, né? Pensando no almoço, pensando na briga, pensando no cliente, traz para que ela esteja presente. E esse estar presente, né? Qual o impacto disso? Então, na medida que você exercita, né, porque acaba sendo um exercício, um treinamento, vamos colocar assim. Na medida que você treina a sua mente e treina o seu corpo para ser esse receptáculo aí dessa mente, dessa alma, você consegue perceber durante o dia que você rende mais. É interessante isso, porque as pessoas falam assim, mas eu vou parar 20 minutos para fazer isso todo dia? Não tenho 20 minutos. Isso, a pessoa tem 2. Só tem 2 minutos. Aí pega lá o Instagram, fica girando durante 2 horas. Exato. E não tem 20 minutos para tentar... fazer algo para a sua melhora, né? Estar presente. Exato, perfeito, colocação. A pessoa que consegue fazer, vamos colocar aí 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vamos colocar 2 vezes, que seria o mais comum, né? Ela vai perceber, mesmo achando desleal, né, a competição, porque um está fazendo 2 vezes por semana, 20 minutos, o outro você está ali 2 horas no Insta, né, no YouTube, vendo algumas coisas, no TikTok, enfim. A pessoa ela vai conseguir focar melhor. Então, ela vai naquele assunto e fecha, vai naquele assunto e fecha. No final do dia, ela vai estar mais descansada, porque as janelinhas foram fechando-se. Quando o cérebro fica com as janelas todas abertas, você nem dorme. Ou dorme, naquele acorda e dorme, você se mexe muito, você acorda cansado, com dor nas costas. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já sentiram que o dia passou e você não fez nada? Né? Isso. Você começou o dia, trabalhou pra caramba, tá cansado, mas você olha o resultado e fala, nossa, parece que eu não fiz nada. Isso é um sintoma, né? Isso. A mente ela precisa desses encerramentos, porque ela fica trabalhando enquanto essa coisa não está aberta, mesmo que você não tenha o foco. Né? Então, é justamente isso. Está no final do dia, você trabalhou, 10 horas naquele seu dia e não realizou, não teve qualidade. Teve quantidade de horas, mas não teve qualidade dessas horas. E quando você começa a treinar a mente e até o corpo para isso, para os dois serem complementares né, entre si, você vai perceber que você vai trabalhar a mesma coisa ou menos, o que acontece também, e você vai perceber que rende mais. Então, você manter o foco, você vai render mais. Né? E como é que a gente trabalha, Magali? Aí no mundo corporativo, a gente tem a questão de atores externos. Eu estou aqui fazendo o meu serviço, mas tem alguém me ligando, tem alguém me mandando um WhatsApp, tem um cliente falando, tem um funcionário com um problema. As coisas estão acontecendo ao meu redor ali. E como é que a gente concilia todas essas coisas e manter o foco? Eu vou colocar um adendo, porque a gente fala, né, as pessoas falam, o homem, né, tem perfil natural de conseguir focar melhor as coisas. E a mulher tem uma tendência a ser multitarefas. Tudo bem, né? Todo mundo fala isso. As aí, pessoas do RH sabem muito bem disso, né? Eu trabalhei com RH também, gente. Mas hoje todos estão multitarefas, né? Todos estão. Então, pegar esse perfil multitarefa e otimizar dentro da sua necessidade. Acho que esse que é o maior desafio. Então, você vai conseguir fazer com que esses fatores, né, que você colocou, os externos, né, não te interfiram tanto. Muitas pessoas têm um perfil que tem essa facilidade. Então, aquele barulho, né,
e está pegando fogo ali atrás e ele está tranquilo. Mas não é o perfil de todos nós, né? Você fazendo essas atividades, a atividade física de forma geral, ela traz isso, tá, gente? É que o Hatha Yoga, ele tem um perfil de trabalhar muito a mente também, mas grandes maratonistas, né? Pessoas que têm atividades mais longas, também tem esse perfil também. Não é o único privilégio do Hatha Yoga ser o perfeito, não é isso. É que é o nosso foco aqui, mas a gente poderia falar de outras atividades que têm foco grande, como grandes desportistas, né? Eles trabalham foco, desempenho e tudo mais. As pessoas não se interferirem, né? Então, o cara é jogador da NBA. Ele não pode ficar preocupado se alguém está torcendo contra ou a favor, se o juiz é justo, se é injusto, se ele está com dor ou não, que provavelmente sim, porque é alta qualidade. Na medida que você treina a mente, que você treina seu corpo, essas interferências são menores. E se você sai do eixo, você volta mais rapidamente. Não tem tanta dificuldade de retornar. A gente é mais resiliente. No outro dia eu vi uma pessoa falando, ele é um físico, e a palavra resiliência vem da física, que é justamente a possibilidade, né, a característica, melhor, do material dele receber o impacto, recebe, e depois ele volta ele se recompõe ao seu molde de origem, né, ao seu desenho de origem. Isso é resiliência. Por isso que a gente fala do resiliente hoje em dia, que é um perfil do material da física. E tem que seria, eles comentam a borracha. E aí você poderia ter outro, né, que seria um ferro, por exemplo, um alumínio, né? Ele recebe o impacto e fica ali. Até alguém externamente vir e modulá-lo novamente para ele voltar à forma. O Hatha Yoga, a meditação, a Asana Pranayama, ele tem esse perfil de deixar você mais resiliente. E aí, com isso, você consegue retomar o foco mais rapidamente. Isso. E provavelmente cumprir mais, ter mais resultados nos trabalhos que estão fazendo. E com menos desgaste. Com menos desgaste. Porque você acaba tendo menos sequelas daquele impacto. Você tem o impacto, você absorve o impacto, só que você tem menos sequelas daquele impacto. Então, aí seria o quê? Na concentração. Você está ali focado, fazendo, né, aquele trabalho, aquele relatório, e, de repente, vem fala outro, fala você... Tá, dá atenção, acabou, quero focar aqui. Se você não treina a sua mente, você vai continuar ali com a Ana, com o Antônio, com um problema pessoal. Você vai estar com a sua mente compartilhada ali e tentando executar uma tarefa ali. É como se você estivesse abrindo 4 planilhas Excel, 5 Word, PowerPoint. Nossa Senhora. E, enfim, aí vai, né? Redes sociais... Aí quando a gente pensa em tarefas manuais é uma coisa. Agora, quando você pensa em tarefas estratégicas, que você tem que ter um nível de raciocínio um pouco mais profundo, o impacto deve ser maior, ou não? Sim. Então, quando você fala necessidade maior, por exemplo, a criatividade. Você tem que estar com as suas janelinhas abertas para onde você quer, né? Porque se ela estiver aberta para tudo que é lugar, a sua criatividade, que no caso a estratégia, ela vem através da criatividade, né? Como é que você fica? Né? Fica totalmente comprometido, porque você está 10% numa página, 10% na outra página, 5% na outra página. Então, você não consegue se apropriar da sua criatividade, da sua estratégia, né? Da sua logística ali, mental, para colocar aquilo no papel, né? Você quer ser um inovador, mas não consegue focar. Aí você fica só pensando, não, preciso fazer. E aí, você fica muito a frustrado. Janta, a criança, o jogo, o funcionário, o processo. Aí vem dor de cabeça. Você percebe que as pessoas estão cheias de enxaqueca. Você percebe as pessoas com dor de estômago, úlceras, gastrites, né? Essas coisas. Você percebe as pessoas cada vez com mais dor nas costas. E muitas vezes é resultado da tensão exagerada que essas pessoas têm. E é muito interessante, Magali. Como é que a pessoa, no meio desse turbilhão de coisas aí, como é que ela vai ter a consciência que ela está nesse turbilhão de coisas? Porque
parece que é uma coisa comum entre todas as pessoas. E, poxa, você está nesse turbilhão e nem sente que está nisso, né? Fala, não, isso não é comigo. Não, eu domino minhas coisas aqui, eu domino minha situação, eu conheço muito bem, eu sei lidar com todas essas coisas, e no final a pessoa está estressada, cansada. Como é que a pessoa toma essa consciência? Então, aí tem duas situações, né? A gente tem que ver a bagagem que essa pessoa tem, do quanto que ela despende em querer se autoconhecer. E quando autoconhecer é no sentido de si próprio ou no sentido de você estudar temas relacionados ao ser humano, né? Então, uma pessoa que talvez seja mais interessada em manipular informações que vão de encontro com a sua qualidade de vida. Porque, normalmente, as pessoas ficam impactadas e só depois que ela tem uma úlcera ou só depois que ela tem uma hernia de disco, que ela acaba, ai, agora eu estou estressada, ai, não estou dando conta. É aquele negócio do vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. Né? Então, infelizmente, de forma geral, as pessoas ainda vão, primeiro, ter algum desconforto, né, físico grande, muitas vezes. E não sei se é minha experiência, mas, enfim, eu percebo isso muito nos altos escalões. Né? Porque o trabalho acaba sendo de muita atenção pessoal para os assuntos, né? E tanto é que a pessoa infarta. Ela não infartou simplesmente. Claro, tem problemas de saúde que são dessa forma. Mas a gente sabe que tem uma faixa etária, a gente sabe que chegou até lá. Então, tem todo um caminho que a gente não ouve. A gente espera acontecer para depois tomar uma atitude. Então, poucas pessoas buscam realmente um autoconhecimento. Olhar para dentro, né? Olhar para si mesmo, para o seu corpo. Sim. As reações que a gente... Perceber que você envelhece, que isso faz parte da natureza. Não é muito legal, né? Você não é legal. Cabelo branco, né? E tal. Porque a gente está vivo, é uma bênção. É verdade. É melhor ficar velho do que, né, partir antes. Com certeza, né? Com certeza. Então, as pessoas... talvez hoje em dia as pessoas estejam um pouco mais preocupadas com essa sanidade mental, né? Então, isso busca... Tanto é que você... fazer yoga hoje é muito mais comum do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E isso é uma coisa muito legal. Eu estava no elevador com meu colchonetezinho, que eu estava indo fazer minha prática, e o senhor, né, perguntou, vai fazer ginástica? A senhora, a esposa dele, respondeu, não, você não está vendo que ela vai fazer yoga? Já sabe. Eu não conheço as pessoas, mas é uma aceitação mais comum. Né? Hoje em dia as pessoas sabem que existe o yoga, que é legal, as pessoas fazem. Homens participam mais, coisa que antigamente existia muito preconceito. E isso é legal. A gente teve esse período aí de pandemia que, né, ficou todo mundo muito preocupado e tal. E estão observando, né, eu não tenho dados estatísticos sobre isso, mas existem aí pessoas comentando em várias mídias que houve um acréscimo de pessoas com problemas mentais, né? Com psicoses desenvolvidas, com estresse mais desenvolvidos e tal. Isso decorrente desse período de estresse intenso, essa falta de relacionamento com outras pessoas que a pandemia deixou para a gente, né? Como é que você enxerga isso? Você conseguiu perceber se isso é real, não? Sim. Hoje as pessoas têm mais síndrome do pânico, hoje as pessoas têm mais efeitos físicos relacionados a um estresse emocional extremamente grande. E aí, voltando ao que a gente falou agora há pouco, da resiliência. A pandemia, ela veio e afetou a todos. Claro que tiveram pessoas que tiveram perdas da família, pessoas que atuaram na área diretamente ali, então é tudo uma zona de guerra que, obviamente, afetou diferentemente as pessoas. Mas já existem vários experimentos com faculdades sérias mostrando como a prática do yoga faz com que você seja resiliente. Então, a pandemia veio para todo mundo. Uns mais, outros menos. Mas você percebe que, de repente, um profissional está ali, 2 profissionais, com a mesma faixa etária, a mesma complexão física, e um tem prática, o outro não tem. Todos os 2 têm condições de levar. Não estou falando que
Só quem faz é que tem condições de se levar. Mas o desgaste vai ser menor. Então, você percebe que essa pessoa que não tem a prática, a gente está falando aqui do Hatha Yoga, ela vai, teoricamente, tá? Estou sendo bem genérica, vai se afetar mais rápido, vai se afetar mais e vai ter menos condições, menos ferramentas para se recompor, para aceitar o impacto e voltar. Porque a mente não está treinada, né? Isso, porque a mente não está treinada, porque o físico acaba recebendo muito estímulo. E esse estímulo que a gente recebeu da pandemia, qual que era o estímulo? É o estímulo básico do ser humano, fuga e ataque. Então, assim, a quantidade de adrenalina que nós recebemos foi muito grande. E adrenalina de quê? De uma época de guerra. Como é que sai uma pessoa da guerra? Estraçalhada, em frangalhos emocionais, em frangalhos físicos. E a gente passou por uma guerra, né? Enfim. E aí a gente tem que lidar hoje com os efeitos de tudo isso. Então, é importante essa prática, né? E como é que se conecta, assim, o corpo e a mente? Como é que isso envolve? A gente tem, não sei se é só a língua portuguesa, mas a gente tem muita dicotomia, né? A gente põe um negócio aqui, outro negócio ali. E, na realidade, a mente, o corpo, a alma, elas atuam ao mesmo tempo, só que em vibrações diferentes, em níveis diferentes. Então, na hora que você está fazendo ali uma postura, vou colocar assim para vocês, você está mexendo, por exemplo, com o músculo, com a parte circulatória, com os nervos que vão levar a informação para o seu cérebro, você está mexendo com os meridianos que estão em cima ali daqueles neurônios, e aí você vai estar trabalhando a parte energética, e tudo isso vai, da mesma forma que eu falei há pouco, que você lida com os efeitos da guerra, você vai estar ali lidando com efeitos bons, porque vai ter um derrame de hormônios bons dentro da sua corrente sanguínea, você vai ter mais oxigênio dentro da sua corrente sanguínea, isso vai fazer com que o fluxo mental seja mais eficiente, mais tranquilo, você vai render mais, com menos esforço e menos desgaste. Uhum. Não sei se eu respondi. Sim, sim. E aí o alongamento, ele tem uma função específica, né ou não? Então, por isso que eu falei agora há pouco sobre a posição e a postura, né? Dentro do Hatha Yoga, nós fazemos posturas. O que é postura? É você fazer uma posição mentalmente estando ali. Né? Então, você não está fazendo uma torção e pensando no seu chefe que te pediu, porque depois que acabar a aula, você tem que entregar aquele relatório. Não, isso é uma posição. Isso não é uma postura. Por isso que não adianta você colocar o calcanhar na nuca, porque, na realidade, você pode estar ali fazendo isso, porque você tem uma genética extraordinária, e aquele cara que está durão ali, aquela moça que está durona, ou tem várias limitações de cirurgia, de histórico, né? Ela vai estar muito mais presente. Então, o alongamento, ele é uma facilidade, ele vai para deixar você mais presente. O alongamento, ele vem do Hatha Yoga, só para, né, o Bob Anderson, lá na década de 70, ele estudou 10 anos na Índia e trouxe e ocidentalizou o yoga, né? Aí veio o alongamento surgiu daí. O alongamento, por si só, ele vai fazer com que a sua estrutura físico-esquelética, né, as fibras musculares, que foram estimuladas durante o dia, durante a atividade que você faz e fez, e a gente está vivo, né, essa atividade de estar vivo, a gente vai tendo contrações e isso vai fazendo com que o músculo enrijeça. A falta de hidratação, alimentação ruim, muito estresse, genética, vai fazer com que esse músculo fique mais rígido e vai tendo desalinhos e etc, etc. Então, o alongamento ele tem a função exclusiva, vamos colocar dessa forma, de restabelecer o seu físico, né, a sua conformidade física natural. A asana, ela pega esse momento, só que intensifica, porque existem mudanças físicas, literalmente, metabólicas, e já tem estudos disso, que as permanências das posturas fazem com que você tenha um músculo diferente. Então, vai além do alongamento, porque existe a permanência.
O alongamento por si só, você faz o alongamento e volta. As asanas, as posturas, fazem com que você alongue e fique. E aí a sua mente está junto. Então, você vai começando a uniformizar essa solicitação do seu cérebro, né, da mente, e dela estar mais presente quando você quer e você soltar quando não precisa. Então, você vai otimizando o tempo e vai minimizando o impacto do estresse no seu corpo. Né? Esse pessoal pega aqui, ai, nossa, está parecendo que tem uma rocha aqui. É isso. Esse estímulo contínuo de estresse, 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 e isso leva a dor de cabeça, isso leva a enxaqueca, leva a má visão, má audição, paladar. Uhum. Você falou um momento atrás aí sobre o sono, né? Tem muita gente tomando remédio para conseguir dormir, porque né, fica ligadão dia e noite. Né? Você tem ali aquela... Você dorme pensando no balanço, e, né, o balanço da empresa, não é o balanço da empresa. Você dorme pensando naquela questão, como eu resolvo aquele motorista, como eu resolvo aquelas entregas que estão na Black Friday, e acaba não descansando. Né? E o que você comentou é que o foco, a Hatha Yoga, ajuda nessa questão também, né? Sim. São as janelinhas abertas, que ficam ali abertas. E isso a gente ainda está falando de uma pessoa que é saudável, minimamente saudável, vamos colocar assim. Né? Imagina se essa pessoa tem um familiar com uma doença grave, você imagina se está passando por questões financeiras mais graves. E aí vem as situações. Né? Então, a questão é de aprender a lidar com as pressões, mas tendo a consciência de que você é um ser humano ali, né? Eu não vou falar para você que eu sou completamente contra medicamentos, porque eu não sou, porque se alguns existem aqui, é porque eles são úteis. Só que o ruim é você fazer uma dependência, né? Tem uma dependência deles, sendo que existem algumas possibilidades de você melhorar isso. Claro, até comentei a respeito. Né? Você fazer uma psicoterapia excelente, né? Você, de repente, fazer uma fisioterapia, fazer alguma coisa paralela, porque você está com questões, né, que precisam ser pontualmente tratadas, né, com o médico mesmo. E aí você trata e tudo bem. Ou você faz a sua terapia para lidar com tudo isso. Algumas questões, alguns nós, né, que a gente traz pelo caminho. Então, o remédio ele é saudável a partir daquele momento. A partir dali, ele vira uma coisa que cria dependência e não é saudável. Então, assim, é mais confortável, pelo menos no mundo ocidental, ele é bem assim. Eu não sei avaliar o oriental, mas ele parece que é um pouco menos. Tomar um comprimido é mais fácil. Ai, nossa, eu vou ter que ficar aqui 2 vezes por semana, 10 minutos parado sentado. Não. Esse negócio tomar de isso não é para mim, fácil. né? Oi? Isso não é para mim. Ah, não. Isso não é para mim, eu não tenho esse tempo, não, eu não quero ter esse dispêndio. Mas, na realidade, isso é um investimento pessoal que você tem. Porque você estará se ferramentando para você lidar com as situações. Porque o estresse está aí. Ele faz parte da nossa natureza. O maior ou menor, o de aspectos familiares, profissionais, pessoais. Né? Todos nós temos nossas questões. E isso aparece. Ah, estou de boa. Agora, de repente, você vai ver... Aparece aquele nó enorme dentro da sua vida que você tinha escondido debaixo do tapete. E aí? O olhar para dentro, né? Utilizando essas técnicas... Sim. Vão ajudar no sono, ajudar no estresse, ajudar no foco. E, né, para quem trabalha com a mente, principalmente ali, você consegue entregar melhor, entregar um serviço de maior qualidade. Maior qualidade. Eu falei muito do asana, mas o pranayama, que são as respirações, é fundamental. Pranayama são as respirações. Isso, então, técnicas de respiração que muitos profissionais utilizam, né, principalmente a parte de psicoterapia. Então, por exemplo, quando você está nervoso, você respira rápido e tranquilo. Né? Você precisa de oxigênio, aquela coisa, o músculo precisa de oxigênio. Né? Então, você acelera. Quando você acelera isso, você faz o quê? A sua frequência cardíaca sobe, você fica com taquicardia. E você nem percebeu. Aí, quando você vai ver, isso está acontecendo e você está ali sentado.
Não é porque você teve que correr para pegar seu carro, não é porque você foi levar seu filho na escola, ou porque você levantou atrasado e está atrasado para a reunião. Porque aí tem um dispêndio físico. Não, você está ali parado, mas de repente lembrou daquele problema. Nossa, chegou aquele cliente. Ai, chegou aquele colaborador que, de repente, você está com algum problema. E aí você percebe taquicardia. Tum, 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 tum. 1 dia, 2 dias, 3 dias, tranquilo. Agora, imagina isso 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? O corpo vai cansando, ele vai criando cicatrizes. Ele aceita o estímulo, mas não começa a não voltar 100%. E aí é onde você vai desencadear os problemas. A respiração é o que você mais percebe. Então, é interessante você tirar ali 2 minutinhos do seu dia, principalmente no final do dia, e fazer uma respiração. E uma respiração muito para o iniciante, falando aqui, você conta o tempo que você está usando de inspiração e solta no mesmo tempo. Se você fizer só isso, cara, você já está feliz. Faça. Como é que é? Como é que é? Explica aí. Vou fazer uma sugestão para todo mundo que está aqui. Você chegou lá, sei lá, 10, 11 horas da noite, vou deitar. Que nota que você está se dando ali? Ah, eu estou dando nota de 1 a 5, eu estou dando nota. Como é que eu estou me sentindo? Estou bem, estou sem dor. Coloca tudo isso dentro da cesta e vê. Ah, eu estou nota 2,5. 2,5, lá embaixo. Tudo bem. Beleza. Tô cansado pra caramba. Nossa, o dia foi estressante. Põe ali o seu celular para marcar 3 minutinhos. Olha que é bastante. Alguns vão me xingar. E você vai contar o tempo que demora para entrar o ar no seu pulmão, sem artificialismo. Ah, deu 3 segundos, deu 4 segundos. Faz ali naquele seu tempinho. E solta no mesmo tempo. Então é assim, eu respiro. 1, 2, 3, 4 e solta. Expiro. 1, 2, 3, 4. Você vai perceber nos primeiros que fala assim, nossa, parece que está faltando ar. Né? E aí você vai fazendo. Aí você vai fazer mais um pouquinho. Aí quando você perceber, nossa, eu vou começar a inspirar em 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5 e está soltando em 5. Daqui a pouquinho você percebe, nossa, eu inspirei em 5 e soltei em 6. Deu os 3 minutos, para. Ah, mas eu estou animado hoje. Para. E vai dormir. Mas antes de dormir, veja a sua nota. Será que mudou? Está nos 2,5? Ah, está 1,5, estou com dor de cabeça. Porque você se esforçou muito. Talvez o número que você trabalhou não tenha sido um bom número. Você forçou além do seu limite. Quando você falou o número, é a quantidade de respiração. De segundos, né? Ali, Na realidade, né? são segundos, né? Uhum. Ai, você forçou ali para ser 5 segundos. Não force. Se acontecer algum efeito colateral negativo, é porque você passou do limite, não aceitou. E olha que a aceitação de limite é uma coisa complexa, que é um assunto para talvez um outro dia. Acho que sim, porque o pessoal aqui sempre está querendo ultrapassar os limites, quer ir além, né? Então, mas se você estiver preparado para isso, você ainda vai ter ferramentas para trabalhar dessa forma. Agora você está com uma qualidade de vida cada vez pior, uma condição física e mental cada vez mais debilitada, e você quer um desempenho maior, não fecha. Eu posso ser dessa área, mas eu adoro matemática. Eu sou muito da área de exatas também. Então, tem que ter uma conta fechada. Se ela não fechar, se ela não fecha, você está roubando de algum lugar. E você vai roubar do quê? Da sua saúde. Sua saúde conjugal, sua saúde enquanto pai e mãe, a sua saúde enquanto profissional, a sua saúde enquanto ser humano. Muito bacana, hein, Magali? Então, a gente pensar sobre esse assunto de autoconhecimento, né, de olhar para dentro, relaxa, né? Sim, você percebe que até nossa respiração está diferente. Eu comecei aqui a conversar com você, já estou até mais tranquilo, mais zen. E eu posso dar só um adendo a respeito da questão de aceitar. Quem já fez minha aula, e o senhor Jefferson Sescon já fez. Fiz algumas, né? Normalmente dou aula com as pessoas com os olhos fechados. Né? Aprendi isso com o meu professor e eu acho muito bom. Por quê? E eu estou
dando gancho com a questão de aceitação. As pessoas têm o hábito de comparar profissionalmente, socialmente, né, redes sociais, e você se compara com o outro. Aí você vê aquele professor que dá nó, planta bananeira e subir né, o hino nacional com farofa na boca. Não se compare. Não se compare. Se vai começar a sua prática de Hatha Yoga, faça no seu limite. Aceitar o limite, para nós, é muito complicado, porque a gente está vendo aquele outro fazendo mais. Pô, se ele faz, eu vou fazer também. Isso. Só que mais não implica em qualidade. Então, busca mais qualidade, mais efetividade sua, você está ali, do que quantidade, do que querer fazer muito. Faça menos com mais consciência e você vai perceber que o seu tempo vai ficar mais otimizado. Você fala assim, cara, nossa, minha manhã rendeu. Isso vai ser comum de acontecer. Vai ter dia que não, vai estar na rotina, você faz isso há 20 anos. Não tem milagre. Não tem milagre, gente. Não espere. Ai, faz 3 meses que eu estou fazendo Hatha Yoga, ainda continua igual. Primeiro que eu aposto que não está igual. E segundo que, calma. Né? Seu corpo foi tão agredido, sua mente foi tão agredida há tanto tempo, dá um tempinho, né? Consegue consertar as coisas de 20 anos em 3 meses, né? Isso se a pessoa foi toda semana 2 vezes ainda, né? Porque ela falta mais do que vai. Falta. Né? Não, mas tem uma festinha, tem um aniversário. Tem uma reunião. Balada, tem reunião. Tem o curso. Tem. Isso, quem faz curso ainda junto, quem faz faculdade, pós-graduação, aí fica pior, né? Muito bom, Magali. Ô, Magali, assim, a gente teria aqui pelo menos mais umas 2 horas de conversa. Se você pudesse, né, o nosso público aqui, orientar, né, como é que faz para iniciar nesse processo aí de autoconhecimento, de meditação, de Hatha Yoga. Dá uma dica para o pessoal, se você puder. Além da respiração que você já deu, né? Isso, comece pelo simples. Porque o simples não existe. Isso é um nome que a gente dá para as coisas de forma meio pobre, e não é o caso. Você começar ali 2, 3 minutos com uma respiração. 3 minutos é muito, tá, gente? Eu acho que 2 minutos vai ser melhor para iniciar. Começa assim. Algumas pessoas gostam mais de fazer atividade de manhã, outros mais à noite. Nós temos horários diferentes, né? Se você puder, ou antes de dormir, ou ao acordar, faça o brinco, né, que chama Kama Yoga. Ou, chegando no trabalho, Cadeira Yoga, né, que o Jefferson conhece. Que seria o quê? Você trabalhar as 4 posturas da coluna de forma simples. Apoiadas, sentados, 2 pés no chão. Você faz assim, primeiro, esses pequenos alongamentos, que são 4. Então, é a flexão, que é o tronco à frente, a extensão, com os braços atrás, expandindo, a torção e a inclinação. Sentado, fica ali 15 segundos, 20 segundos, você ainda está no alongamento. E, em seguida, introduz esse 1,5 minuto, 2 minutos de respiração. Você vai começar já a perceber diferenças no seu dia. E, lógico, se você puder ir buscar um livro, se você puder buscar pessoas que falem de forma séria, tenham uma boa formação e falem séria sobre esse assunto, e tudo que você puder buscar para você se conhecer várias facetas, né, que nós somos, vai te engrandecer e vai ser um cabedal para você trabalhar. É reservar um tempo para você mesmo, né? Então, é reservar... Poxa vida, você está pedindo para a pessoa reservar 3 minutos do dia para você mesmo. Né? Isso... Você consegue se dar 3 minutos? Magali, tocou o celular, tem que sair correndo. Tá bom. Dá para fazer isso no almoço? Dá para fazer isso à tarde, na hora que você vai tomar um café? A gente faz um Cadeira Yoga, tranquilo. Dá para fazer isso à noite, antes de você deitar? Ficou 4 horas na faculdade, mais 8 horas no trabalho. Cara, você ficou 12 horas, 15, 16, fora o trânsito, sentado. Sua coluninha ali, firme, te ajudou o dia inteiro e você não vai fazer nada por ela. Dá um jeito nela, né? Você está sendo ingrato, fala sério, né? É verdade. Vamos cuidar aí, né? Um pouco do nosso cérebro e do nosso corpo, né? Aí, né, disseram que você tem um Instagram, né, que está movimentando esse tipo de assunto, né? Eu tenho colocado no Insta
algumas situações que eu chamo de banho de floresta. Banho de floresta. Isso, Essa é nova. Existem já experimentos a respeito de... Existe essa técnica. E existem experimentos bem específicos e muito promissores falando sobre o benefício do ser humano de ir até a natureza. Né? E aí é o momento que eu tiro para eu fazer. Porque não é porque eu sou professora há tanto tempo que, se eu não focar, eu não faço. Principalmente quando eu estou dando aula, porque eu estou cuidando ali de 20 pessoas durante 8 horas, 30 pessoas, né? E eu. E a Magali? A Magali ser humano. Porque a Magali professora está ali cuidando de todo mundo. E né? Que momento você tira para cuidar de você mesmo? Eu tenho que tirar um momento para mim também, porque senão a gente acaba não tirando. Então, a gente tem que se vigiar também. Talvez o link seja menos difícil, mas não se engane. Né? A gente também tem uma sobrecarga bastante grande. No Insta está como Magali Nogueira Hatha Yoga, e eu estou começando a falar sobre esses insights do banho de floresta e algumas coisas nesse sentido de mente, de alma, do que você precisa e do que você quer. Né? Isso é uma coisa bastante interessante que vai de encontro. Tudo isso corrobora, né? São aspectos diferentes da mesma coisa. Bacana, Magali. Olha, Magali, muito bom conversar com você. Excelente. Então, só para o pessoal anotar aí, como é que é o Instagram? Magali Nogueira Hatha Yoga. Hatha Yoga. Como é que escreve Hatha Yoga? H-A-T-H-A, yoga com Y. Meu Deus, fala de novo aí, que eu já me perdi. É H-A... T-H-A, Hatha Yoga. Y-O-G-A. Bacana. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Você está mais tranquilo mesmo? Tô, lógico que eu tô. Que bom. Então, a gente percebe como a gente influencia também o outro. Então, Sim. na medida que você fica mais focado e mais calmo, você vai vibrar diferente e você vai afetar as pessoas que estão ao seu lado também. Exatamente. Isso é nítido. Né? A gente tem várias histórias aqui no escritório. E o contrário funciona, né? Você está pilhado ali. Você pilha todo mundo ou você deixa todo mundo focado. Eu acho que isso... O cara chegou, eu falei, nossa, eu estou tão agitada. Não estava assim. Nossa, a pessoa chegou, me deu uma tranquilidade. Nós somos muito frequência e não percebemos. Muito bacana, Magali. Magali, obrigado pela sua presença. Espero te ver aqui no podcast mais algumas vezes para continuar esse bate-papo, explicar um pouco mais. Porque, assim, a gente na área de logística vive um mundo à parte, né? Que a mercadoria nem está pronta, já tem que entregar. Nem emitiu a nota, a mercadoria devia estar lá no portão. É bem complexo isso, né? E a gente tem que ter muita resiliência para conseguir atingir esses objetivos aí, né? E o nosso trabalho aqui no Active é simplificar toda essa questão. E tudo isso para quê, né? Para ser feliz, não é? Para todo mundo ser feliz. A gente pensa na pessoa que vai receber a mercadoria lá, que ela vai receber e vai ficar feliz, né? Esse é o objetivo, a gente está vivo, né? Exatamente. A gente esquece, a gente fica na sofrência. Mas a gente está aqui para ser feliz. Para ser feliz, para estar juntos, né? Isso. Obrigado pela presença, Magali. Uma honra. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Gente, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, clica no joinha aí e olha, esse assunto de hoje foi fantástico, né? Estou muito calmo e obrigado pela presença. Se inscreva no canal. Um abraço. Eu sou o Jefferson Sescon, canal Tudo sobre Logística aqui e agora. Um abraço. Tchau, até a próxima.